Queridos, eu vou convidar todos para ficarem de pé, para nós meditarmos, começarmos aqui a Santa Palavra do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmo de número 90. Glória a Deus. Quem quiser acompanhar também pelo telão. Salmo de número 90. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler juntos. Amém? Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois, presta atenção nesse versículo, querido. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos, grava isso, queridos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos encerrar por aqui. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos, ó Deus, ouvir a tua voz nessa noite. Pai, eu me consagro ao Senhor. Pai, ó Deus, eu me entrego, me rendo, reconhecendo a minha pequenez, reconhecendo que eu não sou nada sem ti, reconhecendo, Pai, ó Deus, a minha fragilidade, Senhor, e te peço que o Senhor me use nessa noite para trazer a tua palavra para a tua igreja. Deus, que saiamos aqui transformados e moldados pelo poder que há na tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus. Abra os nossos ouvidos e ajude-nos, Senhor, a conhecer-te mais e mais, em nome de Jesus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Vamos começando aqui. O tema da ministração de hoje é: qual a sua história? Pastor Belília, pergunta para o pastor Tarcísio, embora anos de casado: Tarcísio, qual a sua história? Pergunta para o irmão do seu lado, fala assim, ó, olha no olho dele e fala assim: meu irmão, qual a sua história? Qual a sua história? Qual a sua história, querido? Qual a sua história, querido? Antes da gente adentrar mais, e vocês vão comigo, quero a ajuda de todo mundo para me conduzir aqui, para nós conduzirmos juntos a ministração dessa noite. Então nós vamos mergulhar aqui no oceano do Espírito e vamos sair daqui cheios da presença de Deus, reconhecendo a nossa identidade, conhecendo a nossa identidade em Cristo. Como eu disse, o tema é: qual a sua história? Mas vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. O salmo que nós acabamos de ler, principalmente no Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Queridos, esse versículo ele é muito conhecido quando a gente vai felicitar alguém no aniversário, não é? Já é um costume nós enviarmos para o irmão que está fazendo aniversário. Esse versículo ensina-nos a conhecer os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Mas ele é muito mais profundo do que isso, infinitamente mais. Na verdade, a palavra do Senhor toda ela é profunda, mas vamos pegar nesse versículo e vamos nos aprofundar um pouquinho mais. O salmista, quando escreve esse versículo, é como se fosse uma súplica a Deus.
Jesus, Deus, ensina-me a conhecer mais os meus dias. Quando ele clama ao Senhor para que Deus faça como se fosse um espelho na frente dele, me ajuda a conhecer a minha vida, me ajuda a conhecer a minha limitação, a minha incapacidade, a minha fragilidade, a minha brevidade. Estão entendendo aqui, queridos? Jesus, Deus é um Deus infinito, um Deus eterno, nós não. Ensina a conhecer os meus dias nessa terra. O que eu tenho feito com os meus dias nessa terra? Qual tem sido a minha história? O Senhor deu a cada um de nós uma oportunidade de vida, amém? Como nós temos usado? Qual tem sido a nossa história diante de Deus, os nossos dias aqui nessa terra? A nossa brevidade, como diz ali, em nome de Jesus nós profetizamos vida, saúde para cada um de nós. Nós cremos num Deus zeloso, 70, 80, 90, 100 anos, amém, até que Ele venha. Quem sabe Ele vem antes, mas nós somos infinitos. Deus é um Deus infinito. Compreende então, salmista? Deus me ensina a conhecer os meus dias. Não se trata só de um parabéns, como muitas vezes nós usamos, é muito mais profundo. Ajuda, Senhor, o que eu tenho feito nos meus dias aqui nessa terra, como eu tenho usado. E esses dias eu estava comentando, só me engano, com o Tiago, como que os nossos dias têm sido tão corridos. Será que é só o meu? Trabalho consumindo o nosso tempo. Quando a gente olha assim, o dia passou e a gente tem mais 1000 tarefas a fazer. Nem se tivesse mais 24 horas naquele dia seria o suficiente. É como o salmista: Deus, o que eu fiz? Me ajude a conhecer os meus dias. Vamos lá. Significa que precisamos que Deus nos dê a conhecer a curta duração da nossa vida. Esse conhecimento nos ajudará a ser sábios, e a sabedoria é importante. Presta atenção, porque o que escolhemos fazer em nosso curto período de tempo na terra tem consequências eternas. Aquilo que eu e você semeamos aqui, as nossas escolhas, nossos gestos, nossas atitudes, o nosso caminho traçado, reflete naquilo que é eterno. Seja uma vida eterna diante de Deus, seja uma vida eterna sem a presença de Deus. O restante do Salmo 90 nos dá detalhes sobre a ira de Deus contra o pecado, sobre o sentido da vida, sobre essa brevidade. Nossa vida terrena não durará muito. E precisamos dessa sabedoria para nos prepararmos para o que há de vir. Quantos aqui estão preparados? Misericórdia. Quantos estão preparados? Por que essa inconstância? Pergunte para você mesmo: como tem sido os meus dias aqui, Senhor? Eu me pergunto. Porque aquele que fala é o primeiro que ouve. Não, quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu fiz uma reflexão, porque às vezes o trabalho consome a gente tanto do dia, e a gente quase não tem tempo para buscar a presença de Deus como antes. E isso é triste. Eu falo por mim mesmo. Aquele amor, aquela busca, como os impactos, pastor. Por que tem que ser um evento? Por que isso não, ou próximo disso todos os dias? Eu quero trazer uma reflexão para cada um de nós, para que isso não seja o normal na nossa vida. Sabe, parece que isso tudo virou normalidade. Já não faz tanta diferença, já não dói, já não tem temor mais, já parece que ficou normal. Como diz, né, aqueles memes, algo errado não está certo. Parece que isso normalizou na igreja. Ajude-nos a conhecer os nossos dias, Senhor. Vamos lá, sobre o nosso texto base, sobre o tema da ministração de hoje. Qual a sua história? Todos nós que
estamos aqui essa noite. Presta atenção. Todos nós possuímos uma história. Antes de nos quedarmos diante do Senhor. Seja uma história, um passado devastador, seja uma iniquidade, seja uma vida de prostituição, seja uma vida no mundo das drogas, uma vida depressiva. Todo mundo aqui, sem exceção, isso eu tenho certeza, possui um passado e uma história. Muitas vezes o nosso passado é tão triste ou tão, como se diz, tão pesado, que muitas vezes nos envergonhamos até de testemunhar, com receio do que a igreja vai dizer, ou como vão falar, o que vão pensar acerca de mim. E o inimigo muitas vezes usa essas pequenas lacunas para nos paralisar. Todo mundo tem uma história. Eu não sei, os pastores, os líderes não sabem, muitas vezes tentamos até esconder, mas Deus conhece. Mas eu quero trazer algo para vocês, meus irmãos, que esse passado, como de nome já dizia, é um passado, mas calma lá, ele muitas vezes não tem que ser motivo de vergonha, de angústia, de aflição, de dor, de medo, e sim um momento de reflexão e de relembrar mesmo. Mas como assim relembrar? Relembrar quem nós éramos. Quem é você? Quem foi você na verdade? Está parecendo confuso, né? Qual a sua história? Sabe por que eu confronto a mim antes de tudo e a vocês que estão aqui por isso? Porque muitas vezes nos esquecemos. Parece que foi uma obrigação do Senhor de mudar a nossa história e a gente simplesmente esquece. Esquece de ter uma gratidão, pastor Eli. De lá olhar assim e falar assim: meu Deus, como eu era um trapo de imundícia. Como eu fazia isso, aquilo, cometia esse pecado ou outro. Não que a gente tenha que ficar endeusando isso, não, misericórdia. Mas às vezes relembrar de quem éramos para uma realidade de hoje é bênção. Exalta o nome do Senhor, porque para muitos, quantos de nós aqui não ouviu falar assim, para esse, não tem jeito não. Até muitas vezes a igreja desacreditou. Estão entendendo? Muitos de nós ouviu, muitos de nós aqui que estão essa noite ouviu dos pais, das mães, dos irmãos, pessoas queridas, falou: para você não tem jeito. A sua história termina aqui. Muitos se envergonham, como eu disse, do passado, da história. Medo, aflição, angústia, depressão. Muitas vezes relembrar é motivo de vergonha. Esquecemos muitas vezes de refletir assim: o que eu passei, pastor Antônio, para chegar até aqui? O que nós passamos para chegar até aqui? Reflita nisso. Marcos, olha para você e pense assim: o que eu passei para chegar até aqui? Ainda que para nós não é o êxito, não é o pleno, mas o que cada um de nós passou para chegar até aqui, para estar aqui ouvindo o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, vocês no impacto, o que vocês passaram para ir no impacto, para chegar até aqui? Onde Deus nos levou, né, Renato? Ou onde nos levará? Ou quem nós somos nele? Qual a nossa história diante de Deus, como eu disse no início? Temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado, para quem ministra com o microfone na mão, para quem ministra o louvor, saber do compromisso, do temor que está aqui, de estar aqui, é pesado. Os líderes, os nossos pastores, ninguém sabe, pastor, da sua luta, da sua história, o que acontece na sua casa, ninguém sabe onde vive, só o Senhor. Ninguém sabe da nossa história. E isso mexe muito com a gente, porque
Nós temos que aprender a rasgar mais o nosso coração diante de Deus. A gente espera e gera muita expectativa acerca do homem, e às vezes quando essa expectativa é frustrada, a gente fica igual aqueles garotinhos, igual aqueles menininhos mimados, quer sair da igreja, e Deus está ali pronto para te ouvir. Deus está pronto, como eu disse, Deus é um Deus de perto, um Deus zeloso que só quer ouvir a tua voz, só quer ouvir a minha voz. É um Deus de relacionamento, um Deus de intimidade. É tão tremendo que antes da gente abrir a nossa boca, Deus já conhece. Às vezes não tem palavra, chora, se derrama, se entrega. E Deus está assim: filho, compartilha comigo a sua história, embora eu já saiba. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, olha, eu estou aqui. Não se esqueça daquilo que eu já fiz por você. Nossa memória é curta demais, queridos. E as coisas vão fluindo, Deus está fazendo, e muitas vezes a gente esquece e acha que está normal, foi uma eventualidade. Certa vez, salvo engano, num encontro, eu escrevi num bilhetinho que minha esposa até jogou fora, eu briguei com ela, mas amém. Escrevi num bilhetinho para não esquecer aquilo que eu almejava, coisas às vezes simples. Escrevi, sabe por quê? Senão a gente esquece. E comecei a pontuar, e depois de uns 2 anos eu me lembrei, fui ler esse papel antes dela jogar, glória a Deus por isso. E comecei a ver e fiquei tão maravilhado com as coisas que... E olha, eu não estou dizendo coisas materiais, tá? Coisas simples, objetivos simples, alguns até espirituais. Mas eu escrevi e comecei, eu fiquei tão maravilhado, que eu falei, e eu me senti tão pequeno, como aqui o texto diz, né? Tão limitado, tão nada. E eu comecei a ver ali e falei: Deus, olha só, o Senhor contemplou o sonho do meu coração. Deus, como é que eu posso me esquecer disso aqui? Precisou de um papel para eu lembrar. Minha memória é tão curta, Senhor. E comecei a render graças a Ele, toda a minha gratidão a Ele. Desafio aos irmãos: quem faz, amém, quem não faz, faça isso, para que lá na frente você olhe para trás e fale: Deus, olha o que o Senhor tem feito na minha história, o que o Senhor ainda fará. Posso ouvir um amém? Amém. E eu quero contar e pontuar alguns personagens bíblicos marcantes que têm um testemunho de vida que nós precisamos relembrar. Pessoas que são pessoas como eu e você, que fizeram história. Muitas vezes o Evangelho, a igreja do Senhor avançou por meio de pessoas como eu e você, que fizeram da brevidade da vida delas história, permitiu serem usadas por Deus. E eu vou fazer um questionamento aqui para nós. Vamos imaginar que nós somos a igreja primitiva, que a oportunidade de propagar o Evangelho está aí, ó, quem está do seu lado, ó. Ninguém ouvia saber de Jesus, ninguém conhecia Jesus. A oportunidade era nossa. Daqui a tantos anos, a igreja iria avançar? É uma reflexão, não é para trazer constrangimento, porque eu fiz para mim mesmo. Será que a minha preguiça, às vezes minhas obrigações, minhas buscas, meus sonhos não iriam sobressair a delegação, né, pastor, de ser o propagador do Evangelho? Nossa geração, eu acredito com todo o temor no Senhor, que não estaria preparada para isso. Uma geração moderna, tecnológica, embora tecnológica do jeito que é. Antes não tinha um microfone, 3, 4, 5 mil pessoas eram convertidas. Não tinha uma internet. Vamos abrir lá em Salmos, capítulo 38, a partir do versículo 6. Vamos conhecer um pouquinho da história do rei Davi. Quem conhece a história do rei Davi aqui? Davi foi um rei de Israel, muito conhecido por ser um
homem segundo o coração de Deus. Olha lá o que diz Davi nesse salmo: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Vamos parar por aí. A vida de Davi, conforme podemos ver na Bíblia, era bastante complicada. Para além das grandiosas vitórias que Deus lhe deu, Davi também tem uma vida marcada pelos seus pecados, os quais tiveram terríveis consequências, não somente para ele, mas também para o seu povo e até a sua família. Por causa disso, Davi sofreu profundamente, e a sua vida foi um turbilhão de sentimentos. Para muitos, Davi sofria até de depressão. Não vamos entrar muito nesse aprofundamento agora, mas quando a gente lê esse salmo e vê Davi dessa forma: estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro, meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Essa é a minha versão. Estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado, queridos. Davi estava com o coração angustiado. Quem não conhece a história do rei Davi, como eu disse, era um homem segundo o coração de Deus, mas teve uma história de luta, de dor, de aflição. E esse sofrimento pode ser percebido em seus salmos, que transparecem sentimentos de desespero, muitas vezes de abandono. E hoje, principalmente no ministério de louvor, vários desses salmos são usados para canções. Mas para Davi não era só isso. Para Davi muitas vezes era uma súplica ao Senhor. E tem duas situações da história de Davi que, quando eu estava aprofundando para trazer essa palavra, mexeu comigo. E por isso, muitos conhecem, mas para os que não conhecem, essa referência de o Davi ser um homem segundo o coração de Deus, mesmo em meio a tantos pecados cometidos, uma história com um passado conturbado, duplo aspecto: exposição e arrependimento genuíno. Davi pecava, mas não tinha receio de se expor, de rasgar suas vestes e falar: Deus, perdão. Deus, eu errei, muda a minha história. Senhor, eu não quero mais fazer isso. Logo, arrependimento genuíno, não remorso. Eu preciso pedir perdão porque eu errei, mas dentro de nós muitas vezes nem dói mais. Não, é o duplo aspecto genuíno. Não ter receio de se expor, é claro, dadas as proporções com quem você tem que expor, um líder, uma pessoa que está te acompanhando, que vai ajudar nas suas lutas. E o arrependimento genuíno. Amém? Amém. Paulo, apóstolo Paulo, eu coloquei aqui para não esquecer, de perseguidor a perseguido. Paulo também tinha uma história, um passado macabro, vamos dizer assim. Perseguia os cristãos, matava sem dó mulheres, crianças, era um perseguidor da igreja. Até que um dia ele teve um encontro com o Senhor, literalmente caiu do cavalo, né, pastor Antônio? E os olhos dele foram abertos para o mundo espiritual. Paulo teve um encontro genuíno com o Senhor e Deus mudou a história de Paulo. De perseguidor a perseguido por propagar o evangelho aos gentios, que éramos eu e você. Paulo soube: Senhor, ajude-me a contar os meus dias, a minha brevidade, para que enquanto eu estiver nessa terra, a minha história seja marcada por pregar o teu evangelho. Foi entendendo? O tema da mensagem: qual a sua história?
Paulo era um dos maiores perseguidores de cristãos, matava sem piedade. Como eu disse, quando teve um encontro com Deus, para ser um dos maiores influenciadores do Evangelho. Passou a ser perseguido por isso. Teve e tem grande influência até os dias de hoje. Paulo, vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. O mais interessante disso tudo é que Deus conhece o meu e o seu coração de uma forma assim tão tremenda, que Ele sabe como é o nosso coração de uma forma tão tremenda, que Ele sabe o nosso ego, a nossa soberba, muitas vezes a nossa vaidade, sabe quem nós somos, a nossa identidade está nele. Ele sabe o dom que Ele vai dar para mim e para você, mas sabe também, filho, calma, não se ensoberbeça, a glória é minha, e nós precisamos compreender isso, que essa história que o Senhor vai mudar, vai fazer na minha e na sua vida, é escrita pelas mãos dele, não é por mim e por você. E olha só que interessante, 2 Coríntios 12, 7, por favor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo recebeu um espinho na carne depois de ter uma visão gloriosa do paraíso. O espinho na carne serviu para que ele não se tornasse arrogante ou se achasse superior por causa da revelação que teve. Por favor, 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9. Só o 8 e 9, por favor. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Muitos questionam se esse espinho na carne de Paulo era espiritual, era algo físico, mas nós não precisamos compreender isso. É muito mais profundo. Deus está dizendo assim: olha, eu vou marcar a sua história. O seu nome será conhecido como propagador do Evangelho aos gentios. Mas você é limitado. Se não fosse eu para mudar a sua história, ela seria ainda mais curta. Por fim, eu poderia citar a noite inteira aqui personagens que marcaram, tiveram uma história mudada pelo Senhor. Vamos conhecer um pouco de Pedro. Pedro tem uma história de caráter moldado e transformado. Pedro inicialmente era um homem impossível por natureza, forte e cheio de autoconfiança, mas passou por uma transformação profunda ao seguir Jesus. Ele se tornou um servo, humilde e altruísta ao serviço do reino. Quem conhece aqui a história de Pedro? Só o Elite. Antes da sua conversão genuína, Pedro era uma pessoa inconstante. Ora mostrava atitudes corajosas, fervorosas e cheias de fé. Ora demonstrava covardia, incredulidade, presunção e egoísmo. Um bom exemplo disso é quando ele negou Jesus 3 vezes. Ele falou primeiro: nunca vou te abandonar. Na primeira situação ele negou por 3 vezes. Não foi uma, Toninho. 3. Depois de se arrepender, Pedro declarou seu amor a Cristo também por 3 vezes. Daí em diante, ele parece ter se tornado uma rocha quebrantada pelo amor de Deus. Após o Pentecostes, Pedro demonstrou ser um homem de fé, equilibrado pela transformação e atuação do Espírito Santo em sua vida. Foi um líder sábio, que serviu com humildade, altruísmo e coragem, estando disposto a oferecer a própria vida, como assim fez Jesus. Queridos, eu quero convidar a todos para ficarem de pé nessa hora.
Queria que todos, em nome de Jesus, curvassem a cabeça, fechassem os seus olhos, sem vergonha, sem se preocupar com quem está do lado. Refletisse um pouquinho sobre qual a sua história. De onde o Senhor te tirou. Eu não sei, meu irmão, como está a sua história com o Senhor até aqui. Seu passado, se você acha que acabou, se chegou ao fim, se não tem mais esperança, ou se há algo, acima de tudo, a ser mudado. Se você enxerga dentro de si algo a ser mudado, algo a ser confessado diante do Senhor. Eu não sei qual é a sua história, mas o Senhor conhece. O Senhor sonda o meio do seu coração. O Senhor sabe de cada circunstância e não adianta esconder. Sabe daquilo que você tem tentado esconder, sabe daquilo que eu tenho tentado esconder. Mas o Senhor quer mudar a sua história nessa noite. Se o inimigo muitas vezes tem tentado trazer um fardo, uma angústia, até mesmo para quem é cristão, para quem vive uma vida com o Senhor, medo, insegurança, dúvida. Senhor, eu tenho te servido e até agora nada. Senhor, eu tenho orado pelos meus filhos, pelo meu esposo, minha esposa, e nada. Senhor, muda a minha história. Eu sei, queridos, que aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida há de concluí-la. Dê lugar, querido, para que Jesus complete a obra dele na minha e na sua vida. Se volte para Cristo. Não relembre do seu passado com traumas, com vergonha, mas com gratidão. Agradeça a Jesus por tudo que Ele fez e ainda fará na sua vida. Relembre nessa hora de onde Ele te tirou, de quem você é e de quem você é hoje, uma identidade nova, uma história nova. E acima de tudo, Senhor, para onde o Senhor me levará? Jesus pagou um alto preço por mim e por você, para que essa brevidade que eu digo, que nós lemos ali no Salmo 90, quando essa brevidade terminar aqui nessa terra, seremos eternos com Ele lá no céu. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E essa eternidade com Ele foi conquistada lá na cruz do Calvário a preço de sangue, um precioso sangue, que muitas vezes eu e você colocamos como normal, como um costume na igreja, como algo normal. Não podemos normalizar isso. É muito pequeno, pastor, se a gente normalizar isso. É muito superficial se a gente normalizar isso. Eu acho que a igreja já está tão acostumada a ouvir falar tanto disso, mas isso tinha que ser um impacto na minha e na sua vida. Isso tinha que trazer uma realidade tão profunda no meu e no seu coração, para que a gente nunca possa esquecer, quando a gente sequer a vontade de berrar contra o Senhor, o temor seja maior. Não como um fardo, porque não é isso que o Senhor quer de nós, mas com temor mesmo, de pensar assim: Deus, eu não quero entristecer o seu coração mais. É isso que é o temor, é diferente do medo. Não é, eu vou para o inferno, ainda que seja uma realidade, mas não se trata disso, querido. É saber que você tem um Pai zeloso que fez tudo por mim e por você, e você não quer entristecê-lo, você não quer magoá-lo, você não quer ofendê-lo mais. E que cada gesto a partir de hoje, que nós entendamos que cada gesto e cada atitude possa glorificar o Senhor, seja em pensamentos, seja o que for. E antes do louvor eu quero encerrar com esse versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram
nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se renda a Ele. Não desista, meu irmão. Não desista. Se a sua história até aqui, você pensa que terminou, ela mal começou. Aquele que começou a boa obra há de concluí-la, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, amém? Fica nesse louvor, queridos, em nome de Jesus. Só você sabe o que passei pra chegar até aqui. Toda montanha, tudo que eu atravessei, quase parei. Vezes me perdi no caminho que eu mesmo criei. Teve muitas saídas que eu tinha certeza era você. Eu corri sem certeza. Quando eu caí, me deixe entrar e ficar bem em pé.
É simples. É deixar Jesus entrar e fazer história. É deixar Jesus mudar a nossa história, escrever a nossa história. Não importa como começou e sim como findará. É deitar no colo de Jesus e falar: Jesus, eis-me aqui. É relacionamento, é compromisso, é lançar nos pés dele e falar: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eu entrego ao Senhor todo o meu eu, para que a minha história seja marcada pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. É simples. Eu não sei como você chegou, mas eu sei que hoje Ele pode mudar a sua história. Eu sei que Ele tem poder para mudar a minha e a sua história. Ele tem poder para escrever a minha e a sua história, amém? Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu e você almejamos, pensamos. Eu te convido a orar comigo essa oração. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Hoje eu entendi que não importa o meu passado, não importa quem eu fui, não importa as dores, não importa a angústia, não importa a aflição. Diga, querido, não importa as dores, a angústia, a aflição, mas o que importa, Jesus, é que hoje eu entrego ao Senhor o meu coração, a minha história, a minha vida. Eu confio, Jesus, que aquilo que o Senhor tem para mim é muito maior do que aquilo que eu próprio almejo. Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador. E Jesus, se eu que um dia caminhei contigo, tive uma história contigo, Jesus, mas por algum motivo eu me afastei, por algum motivo eu me desviei, essa noite eu me rendo novamente, Senhor. Eu entrego ao Senhor a autonomia da minha vida, autonomia para mudar a minha história e se revelar a mim, Jesus. Se revela a mim, Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Queria perguntar aos irmãos quem aqui fez essa oração pela primeira vez, ou se por algum motivo essa palavra falou com você. Você pode ter chegado até aqui pensando que estava tudo bem, tudo certo, pensando que não tinha nenhuma situação para rever na sua história, mas hoje compreendeu que algo precisa ser mudado. Jesus precisa fazer morada e mudar. Levante a sua mão. Levante a sua mão que nós vamos orar como igreja. Muitas vezes nós fazemos esse convite, nós nos envergonhamos mesmo, isso é normal. Mas, acima de tudo, Deus conhece o meu e o seu coração. Deus conhece o meu e o seu coração, reflita nisso. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o amor de Deus o Pai, que a graça, as misericórdias, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, nossas famílias e tudo que leva o nosso nome por herança. Que
Que tenhamos uma semana abençoada de vitórias, no poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.